Olá pessoal, bem-vindos de volta, eu sou a professora Simone. Estamos aqui numa sequência de aulas falando sobre o projeto estrutural. Então na aula passada a gente viu um pouquinho sobre as fundações e os pilares. Nessa aula de agora a gente vai falar sobre as vigas e as lajes. Eu estou aqui com o notebook novamente porque a gente vai fazer daquela mesma forma. Então a gente vai ver o que são esses elementos e depois a gente vai dar uma olhada no projeto para ver como esses elementos estão representados lá no projeto. Então, começando falando das vigas. As vigas, elas são elementos lineares, onde a flexão é preponderante. Sua função é vencer os vãos e transmitir as cargas para os apoios, que são os pilares. Geralmente tem duas armaduras diferentes, a longitudinal e a transversal, composta pelas barras longitudinais e os estribos. Então a viga, quando a gente pensa na viga, o que a gente vai ver, o que a gente vai imaginar por dentro dela é isso daqui. Então a viga, do mesmo jeito do pilar, a viga ela também é composta pelas barras de ferro e pelo concreto. Então o que a gente vai ver no projeto vai ser a especificação dessas barras de ferro, Então a gente vai ver a especificação, o diâmetro, qual que é a bitola, e qual é a distância, quantas barras de ferro tem ali naquela viga, Então a gente vê aqui dois exemplos, essa daqui que é uma viga bem mais reforçada e essa daqui que é uma menos reforçada, e a gente só vai saber o que tem de ferro ali dentro olhando o projeto. Então a gente vê que aqui a gente tem as barras transversais, E a gente tem os estribos, que são esse daqui. Então, do mesmo jeito que no pilar, o estribo ele faz o fechamento, Ele evita que essas barras abram, evita que o concreto, expanda e afaste essas barras. Aí então a gente tem os estribos. A quantidade de estribo e o diâmetro do ferro ele também é determinada no projeto. Então quando a gente estiver falando de viga e a gente olhar no projeto, o que a gente vai ver é isso daqui. Então quando a gente olha um projeto assim, a nossa tendência é ficar um pouco confuso, Mas o que a gente precisa saber isso daqui é um desenho de uma viga. Então isso a gente sabe, a gente vê aqui claramente a viga, e os pilares, Então a gente tem como informação, o que a gente precisa saber? A informação sobre os ferros, a ferragem, bitola, Então essas informações que vão estar falando aqui pra gente no projeto. Então é só questão de se atentar, saber o que a gente está procurando ali naquele projeto e fazer a leitura. Então a gente tem as informações das barras de ferro aqui, ou seja, como elas estão funcionando, o que está acontecendo com relação aos ferros aqui dentro dessa viga, e aqui a gente tem um corte mostrando pra gente também a disposição dessa ferragem, E aqui, do mesmo jeito que a gente teve lá no pilar, a gente tem aqui também as dimensões, E agora a laje. Já a laje, ela já é um elemento plano, cuja função é servir de piso ou cobertura nas construções e que se destina geralmente a receber as ações verticais aplicadas provenientes da utilização da laje, em função da sua finalidade arquitetônica. As ações perpendiculares são transmitidas para as vigas e destas para os pilares, Então, a laje, ela precisa ser diferenciada na hora do projeto, se é uma laje de cobertura, se é uma laje de piso, que tipo de construção, que tipo de movimentação vai ter ali naquela edificação, porque isso tudo interfere no projeto, nas especificações da laje. Então, quando a gente fala em laje, a gente vai imaginar isso daqui. Então, a gente já viu lá naquele projeto, nas aulas de projeto elétrico, Aqui as caixinhas de passagem, Toda a questão da elétrica passando aqui por cima da laje, E aqui também a gente viu nas aulas do projeto hidrossanitário, a gente viu também esses dutos verticais de saída de ar, Dutos de ventilação, a tubulação de ventilação. Então aqui na laje, a gente vê essas informações que a gente já viu nos outros projetos e a gente vai agora ver com relação às ferragens, Essa daqui ela é uma laje que ela tem ferragem nas duas dimensões, Porque a gente vê que aqui está fazendo encontro de uma laje com outra, Mas o que a gente vai ver na hora, no projeto da laje?
O que vai importar para a gente é também, né, as especificações do ferro e a direção dessas barras, né, das barras de ferro. Então agora a gente vai para o projeto, né, para eu mostrar para vocês o projeto dessas vigas. Deixa eu colocar aqui. F5, você falou? F10. Então a gente vai ver aqui nesse projeto a especificação das vigas. A gente já viu nesse projeto a especificação da fundação, né, a planta de locação, a gente viu algumas informações sobre os pilares e agora a gente vai ver as especificações das vigas. Então, se a gente olhar aqui nessa prancha, essa daqui já é a prancha 2, ela continua aqui em cima com algumas informações da fundação, dos blocos, dos pilares de arranque, né, porque o pilar de arranque ele vai vir lá de dentro do bloco e ele vai subir para segurar aquele pilar, né, que a gente vai ver na construção. Então ele vai dar essas especificações, a gente lê da mesma forma que a gente já leu as ferragens de dentro do pilar. Então, por exemplo, aqui a gente tem a informação do ferro, né, que ele está dobrado aqui 20 centímetros para passar ali por baixo da ferragem do bloco, e aí ele sobe uma altura variável. Quando você vê esse var aqui, é porque é a altura variável, vai depender da profundidade ali daquele bloco, e aí depois da profundidade do bloco, vai ter mais 30 centímetros para cima do bloco, né, que vai ser o pescoço do pilar, né, vai ser onde vai passar a viga baldrame. Essa parte toda aqui a gente não vê quando a gente olha na construção, mas vocês veem que a leitura é da mesma forma. Então agora falando propriamente, né, especificamente da laje, da viga, o que a gente tem aqui de informação da viga? A gente pode pegar como exemplo essa viga número 103. Então a gente vai ter sempre o nome da viga, e aí se você olhar lá no projeto, você consegue identificar onde está essa viga. E aí a gente tem as informações aqui, a gente tem um corte dessa viga. Então a gente está olhando aqui a viga de frente, né? Um corte da viga. A gente está vendo que aqui está passando um pilar, que é o P4, e aqui está passando outro pilar, que é o P5. O que mais que a gente pode ver de informação? A gente está vendo aqui que aqui em cima tem uma ferragem dobrada nas duas pontas. Aqui embaixo tem uma ferragem que não foi dobrada, não precisou ter as pontas dobradas. Onde que a gente vê as especificações dessas barras de ferro, né? Onde que a gente vê essas especificações? Essas especificações, você vê que elas vão estar em cima e vão estar embaixo. Então, se a armadura estiver aqui em cima, a informação dela também vai estar aqui em cima. E a armadura aqui de baixo vai estar com a informação aqui embaixo, certo? É como se ele puxasse a ferragem, tirasse ali de dentro daquela viga para você poder ver o que é aquela ferragem, qual é aquele ferro. Então, aqui, por exemplo, a gente vê que tem dois ferros número N12 e esses ferros eles têm 8 milímetros de diâmetro. Então aqui a gente vê primeiro a quantidade de ferros e segundo o nome do ferro, né? Que a gente vai olhar lá naquela tabela, lembra que a gente falou na aula passada. E aí depois a gente vai ter o diâmetro desse ferro, nesse caso aqui é um de 8 milímetros, né? E o comprimento, aqui nesse comprimento é 412 milímetros. Então, ele vai pegar um ferro, uma barra de ferro de 4,12 metros. Desses 4,12 metros, ele vai deixar 3,74 aqui, e ele vai dobrar 24 centímetros aqui numa ponta e 18 centímetros aqui na outra. Isso daqui é cálculo estrutural, então o engenheiro calculista ele vai fazer isso daqui. O engenheiro que projetou esse espaço é ele que vai te dar essas informações, certo? Então, essa ferragem aqui de cima, ela tem essas especificações. 3,74 aqui, linear, depois uma dobra de 18 aqui do lado direito, uma dobra de 24 do lado esquerdo. Ele tem um segundo ferro aqui, ó. Então, todas essas linhas mais grossas que a gente vê aqui de informação são as informações do aço, né? Então, aqui a gente vê
que tem uma outra barra menor, que essa daqui já tem 1,45. Essa barra ela vai ser colocada aqui nos 90 centímetros do eixo desse pilar. Lembra que a gente está falando sempre do eixo, né? Então ela vai começar aqui a 90 centímetros do eixo do pilar e vai até quase ali no final. Por quê? Porque aqui a gente tem um pilar passando. Então a tendência dessa área aqui é fissurar, porque ela está recebendo uma outra carga ali, né? Então ele colocou um reforço aqui, então tenho mais uma barra de aço aqui embaixo nessa área do pilar. E aqui embaixo a gente tem uma outra barra de aço que a gente vai ler aqui embaixo agora. Então essa barra já é a N10, ela também tem 8 milímetros de diâmetro e ela tem um comprimento de 3,74, né? Então, como a gente já tinha visto, ela não tem dobra, então o comprimento dela é só esses 3,74 mesmo. Uma informação importante aqui, ó, nesse ferro aqui, ele tá entre parênteses aqui, 2C. Esse 2C quer dizer que essa barra de ferro, ela está na segunda camada. Então aí a gente pode ver aqui, ó, no corte, eu vou até aproximar mais um pouquinho para vocês verem melhor. Aqui no corte, a gente vê essa mesma viga, só que agora a gente está olhando para dentro dela, né? Então, o que a gente vê aqui, ó? A gente vê essas duas barras de ferro que a gente já tinha visto, né? Então, aqui tem as duas barras de ferro e aqui na segunda camada que vai ter esse reforço. Então, aqui nessa segunda camada tem esse reforço que é onde vai passar o pilar, certo? Se não tiver esse 2C entre parênteses, quer dizer que é na mesma camada, né? Então, essas são as informações que a gente tem sobre a viga. É isso que a gente vai sempre... Então, todas essas vigas, a gente vê que são muitas informações, são muitas vigas, mas todas elas estão numeradas. Você pode achar essas vigas lá no projeto e essas informações também, você vai olhar sempre de viga em viga. Então, você vai sempre buscar essas informações, saber o que você está, o que aquele projeto ele vai trazer para você. Então, se você sabe o que você está procurando, fica mais fácil de você achar, né? Então, nesse caso, você vai achar as informações do ferro. E a gente vai ver também as informações da laje agora. Deixa eu entrar aqui, deixa eu ver se foi. Ainda não. Muito bem. Então, aqui a gente vai ter a planta da laje. A gente vai ter duas informações aqui. Essa planta aqui do canto é a informação da viga baldrame. A viga baldrame é aquela viga, é a mesma viga como se fosse lá de cima, só que ela tem a função também estrutural. Então, ela fica embaixo, a nível ali do piso, né, no nível 0, e ela tem uma função também de receber esses esforços e ela é impermeabilizada para evitar que a umidade suba para a edificação. Então, aqui a gente vai ter a planta de forma, né? Então, essas informações aqui, elas são bastante simples, são baseadas no projeto arquitetônico, né? São um pouquinho maiores que as paredes, mas a gente vai ter aqui as informações delas mesmas. Então, aqui ela tem o comprimento, né, a largura, a altura. Essas são as informações que a gente vai ter e também tem o número. Então, essa daqui, por exemplo, é a V15. Então, quando você olhar no projeto, você vai ver as especificações da viga 15, por exemplo. E agora, a planta da laje. Essa daqui, ela é uma laje pré-moldada. Isso quer dizer que ela não vai ser moldada em loco, ela vai ser moldada em um fabricante, né? E depois, quando chegar na obra, ela já vai chegar pronta com as especificações que você mandou. Por isso, nessa parte aqui, a gente não tem especificação do ferro. O que a gente tem de especificação aqui? A direção das barras de ferro. Então, aqui a gente está sabendo que na laje 1, na laje 2, na 3, na 6... a ferragem, ela está nessa direção. A ferragem, ela está sempre na direção da área mais estreita, do lado menor. Então, aqui, por exemplo, a gente vê que essa região aqui, ela é mais estreita do que essa,
né? Então, a ferragem, ela também está seguindo esse sentido. Já aqui nessas lajes aqui do meio, a gente vê que elas são bem mais compridas aqui e mais estreitas aqui. Então, a ferragem, ela está seguindo nessa direção também. Então, na planta da laje, como ela é uma laje pré-moldada, o que você vai ter de informação é isso daqui, não vai ter a informação específica das barras de ferro. Mas caso você esteja trabalhando num projeto, caso você esteja lidando ali num projeto que ela vai ser feita em loco, você vai ler as informações da ferragem da mesma forma que você leu dos pilares e das fundações, certo? Então, essas são as informações sobre o projeto estrutural que a gente tinha para ver. Espero que eu tenha sido claro, que vocês tenham entendido, aprendido bastante. Então, vejo vocês na próxima aula para dar continuidade da nossa matéria, ok? Então, um beijo, até lá, tchau, tchau!